Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira, dia 8 de abril, na oração da manhã. Seja muito bem-vindo. Coloca aqui o seu bom dia para a gente saber quem está acompanhando. Já dá bom dia um para o outro aqui também, que a gente vê que vocês ficam conversando no chat. Oi, amiga, prima, avó, tia, né? Chamando a família toda para assistir a oração da manhã junto com você. Que bênção que é. Continua compartilhando para que mais e mais pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus. Então, não esqueça, dá o seu bom dia aqui, porque seu nome aparece aqui pra gente nos comentários e a gente sabe quem tá acompanhando a nossa programação, tá bom? Já quero também mandar um beijo, um abraço para todos vocês que nos escutam, todos vocês que nos escutam também pela Rádio Anunciadora, a Rádio da Arquidiocese de Niterói. Sejam muito bem-vindos também à oração da manhã. É uma alegria estarmos juntos com a Arquidiocese, meditando a palavra de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós, nos preenchendo para bem vivermos o nosso dia de hoje, não é? Estamos meditando o Evangelho do dia durante esse tempo de Quaresma. Na próxima semana já vamos viver a Semana Maior, com a que bênção, que graça, não é? Então que bom estarmos aqui vivendo esse momento na graça de Deus. Então pega a palavra de Deus, hoje a gente vai ler o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Jesus anuncia a sua Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Vamos clamar a ação de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo nessa manhã. E fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Vem tocar o nosso coração. Vem nos batizar com a água viva do Teu Espírito. A água que lava, que restaura, que purifica. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todo o meu ser. Vem, Espírito Santo, sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração. Dá-me, Senhor, a Tua paz. Dá-me, Senhor, a Tua paz. Irmão, minha irmã, onde você estiver agora nos acompanhando, assistindo, ouvindo, peça agora o Espírito Santo de Deus sobre você. Você que já com seu coração agitado, inquieto, talvez alguns até com dificuldade de respirar, ansiedade, tremores. Peça agora, Espírito Santo de Deus, dá-me a tua paz. Espírito Santo de Deus, dá-me a tua paz. Ordena, Senhor, os meus pensamentos, os meus sentimentos para Ti. Retira, Senhor, toda essa agitação, toda essa preocupação, toda essa inquietude que há dentro de mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Dá-me a tua paz. Vai pedindo isso, dá-me a tua paz. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Que a tua água venha me lavar, me purificar, me preencher, restaurar e vigorar as minhas forças. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor, Jesus.
Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Nós pedimos também, Senhor, a Tua graça sobre nós, sobre toda a nossa casa. Pedimos sobre os nossos filhos, pedimos sobre a nossa família, sobre todos os nossos bens. Já pedindo agora, Senhor, eu peço Teu Espírito Santo sobre o meu trabalho, sobre as pessoas no meu trabalho, sobre o meu marido, meu filho, minha casa, e que o Teu sangue venha nos protegendo, nos selando contra todos os males. Sela, Senhor, a minha casa, as portas, as janelas, com Teu sangue redentor. Nós queremos selar todas as brechas para que o inimigo não entre e não ouse nos atingir. Nós pedimos a Tua proteção nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você que está fazendo uma viagem agora de carro, peça agora essa proteção do Senhor para que Ele te dê todo livramento. Aos anjos o Senhor mandou para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, peça agora essa proteção para você, onde você estiver. Abençoa, Senhor. Que São Rafael também esteja junto nessa viagem, nesse caminho, livrando de todos os males, de todos os perigos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pega a palavra de Deus e vamos abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. E diz assim a palavra de Deus. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele vai se matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse: Morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhes eles. Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo. Mas não falo do modo como o Pai me ensinou, Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus em sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, essa palavra de hoje é muito forte, que o Senhor vem nos dizer nesse tempo de quaresma, meditando, já nos preparando para aquilo que nós vamos vivenciar na próxima semana, Semana Maior, né? Jesus está aqui anunciando a sua Páscoa para os seus discípulos, para aquele povo. E ontem, nós vimos no Evangelho de ontem aqui, os fariseus perguntando, indagando, questionando, né? Dizendo: Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é digno de fé. Então Jesus lhes disse: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde eu vou. E hoje ele continua dizendo para aqueles homens que estavam ali perguntando, questionando, vai dizer para eles, né? Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. E aqueles homens tinham dificuldade de acreditar que Jesus era o Messias.
mesmo depois de tantos feitos, mesmo depois de Jesus em sua vida, ali já na vida pública, né, ele curando, libertando, fazendo tantos milagres, e mesmo aqueles que estavam ali ao lado, acompanhando, muitos não estavam crendo. E aqui ele já começa a se despedir, né? E ele já começa a anunciar que ele veio do céu, ele veio do alto, e esses homens daqui de baixo realmente vão ter dificuldade de ouvir, de acreditar nele, na sua palavra. Ele vai dizer assim: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado. Porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é muito forte para nós. Jesus está nos alertando que nós precisamos buscar a purificação dos nossos pecados. Porque se nós cremos, né, de fato em Jesus, assim vamos buscando a nossa vida de santidade, assim vamos nos desapegando das coisas deste mundo, das nossas vontades, das nossas paixões, porque cremos que há um Deus que faz tudo por nós. Um Deus louco de amor por mim, por você, que se entregou numa cruz. Um Deus que está vivo e que continua nos amando, nos abençoando e nos perdoando. Apesar dos nossos pecados, quando nós cremos verdadeiramente, nos arrependemos, o Senhor age com misericórdia para cada um de nós. Agora, o que Ele não tolera é a nossa falta de fé. O que o Senhor, o que faz aborrecer o coração do nosso Deus é quando nós não cremos. E é por isso que Ele está sendo firme aqui com esses homens, e é por isso que Ele pergunta também para mim e para você. Aqui, esses homens perguntam para Ele: quem és tu? Quem és tu? E Ele fala exatamente o que eu vos declaro. E lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, vai dizer assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Se você tivesse que responder essa pergunta para Jesus, qual seria a sua resposta? E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui Pedro então vai dizer, versículo 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Pedro aqui declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós? Qual seria a nossa resposta? Esses homens estão perguntando aqui para Jesus: quem és tu? E ele: eu sou esse que vos declaro. Mas se vocês não creem em mim, como vão alcançar a salvação? Quando nós duvidamos do poder de Deus, quando nós nos esquecemos ou nos afastamos de Deus, também estamos nos afastando da nossa salvação, da nossa purificação. Porque veja, uma coisa está aqui, interligada à outra. Quando nós temos fé em Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós buscamos fazer tudo por Ele. Renunciamos às nossas vontades, aos nossos desejos, e muitas vezes, mesmo sem entender os planos dele, a vontade dele para nós seguimos, prosseguimos decididamente, como diz o apóstolo Paulo. Fácil não é, nunca foi. Estamos vendo durante esse tempo de quaresma palavras que vão nos fazer refletir sobre isso, sobre como Jesus foi perseguido, como foi humilhado. Também serão seus discípulos. Assim também nós passaremos por dificuldades, passaremos e viveremos o nosso calvário. Estamos nesse tempo da quaresma meditando, nesse tempo de deserto, não é? Mas muitas vezes nós estamos vivendo num calvário que parece que não vai ter fim. E onde está a nossa fé? E quando Jesus pergunta para nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para você? Muitas vezes nós falamos, meus irmãos, aquilo que vem a primeira coisa na nossa cabeça. Tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus, tu és o Rei dos Reis, o bom pastor. A gente sabe isso, a gente fala isso. Mas será que naquele momento de dor eu realmente vivo isso?
Será que naquele momento onde eu perco o meu trabalho, onde eu perco o meu pai ou a minha mãe, ou quando aquele resultado de um exame não é exatamente aquele que eu esperava, será que ali naquele momento eu consigo dizer isso? Se Jesus perguntasse, vós me dizeis que eu sou. Será que nós diríamos, tu és o meu Deus, o Deus fiel, o Deus que não me desampara, o Deus que não me abandona, o Deus que cuida de mim e da minha família? Ou será que o nosso coração, cheio de tristeza, de decepção, de amargura, será que nós falamos, cadê esse Deus? Será que esqueceu de mim? Onde está Deus? Onde está Deus? Esses dias eu conversava com um jovem que falava isso. Minha mãe fez um exame e o médico disse que ela estava com câncer. E naquele momento eu falei, Deus, eu te sirvo, eu estou buscando fazer tudo. E agora, o senhor não vai cuidar da minha mãe? E a primeira reação que ele teve foi de brigar com Deus. Depois, ele teve um ato de fé e clamou ao Senhor que curasse ele, mas no desespero. E quando foi fazer um outro exame, o médico viu bem e era uma mancha, uma bactéria, algo, mas não era câncer. Não era câncer. Ele louvou, agradeceu a Deus, mas eu dizia para ele, você foi provado na fé. Naquele momento ali, é aquele momento como Jó viveu. O momento quando Jó foi perdendo tudo. Sabe a história de Jó? Jó era um homem que tinha bens, tinha uma família grande, tinha toda uma estrutura. E aí o inimigo vai e fala para Deus, é muito fácil ser fiel a ti assim. Agora, tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te louvando. E Deus fala, tudo bem, pode fazer o que você quiser, mas na alma dele você não pode mexer, né? Tirar a vida dele você pode. Então ele começa a atingir tudo que está à volta de Jó. Jó perde suas coisas, seus bens, os animais, a casa, os filhos, tudo. Vai perdendo tudo. E a mulher de Jó começa a falar para ele, você vai continuar bendizendo a Deus? Você vai continuar bendizendo a Deus? E Jó continuou louvando e bendizendo a Deus mesmo na dor. Eu dizia para esse jovem, naquele momento na dor, naquele momento, ali vem a prova. Quando a gente recebe uma notícia, quando acontece algo que nos tira da zona de conforto, do prumo da alegria, quando vem aquele abalo, aquela situação difícil, ali é onde nós somos provados. E Jesus pergunta para nós, e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro precisa continuar sendo a minha resposta e a sua resposta. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E não devemos ter o comportamento que esses homens tiveram. Quem é você? Quem és tu? Que diz que é Deus? Não, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu rochedo. Tu és o meu Salvador. Em quem eu confio. Um Deus que retira todo o medo de mim, toda a insegurança de mim. Um Deus que me eleva. Não que me humilha, mas um Deus que me levanta. Um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim e me faz ir além das expectativas, até mesmo das pessoas e minhas expectativas. Um Deus que quando eu olho para mim mesmo e eu vou olhando para dentro de mim e vou pensando, será que eu mereço fazer isso, ser isso, ter tudo isso? Um Deus que me faz questionar até mesmo o amor dele por mim. Como diz aquela música, né? Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim, eu não mereço. Eu sou tão fraco. Eu sou fraco, sou pecador. Sou um pobre vermezinho, um mísero vermezinho. Mas ele me ama. Ele me chama de precioso, preciosa, sou a pupila dos seus olhos. Tu és o meu servo, tu és o meu amigo, tu és o meu filho. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra de hoje vem alimentar a mim e a você. Essa palavra de hoje vem alimentar a nossa fé. Jesus anuncia a sua Páscoa. Aqueles homens estavam confusos, mas no final, diz aqui no versículo 30,
tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Muitos creram nele. E que também nós venhamos a crer. E que a nossa fé seja maior que os nossos medos. Que a nossa fé seja maior do que as nossas incertezas, inseguranças, maior que as nossas tristezas. Porque mesmo que a gente passe pela dor, né? Também, como diz a música, eu sempre lembro de música, né? Mas como diz aquela música, mesmo na dor, eu quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria da minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei. E mesmo na dor, eu quero seguir até o fim. Até o fim, até o fim. E Jesus ainda afirma para aqueles homens: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Se Jesus nos ensina que Deus é aquele que está com ele, o seu Pai que cuida dele e nunca o desampara, porque ele faz tudo o que é do seu agrado, Jesus está nos ensinando a termos obediência a Deus, ao nosso Deus Pai. Que também nós possamos viver essa obediência aos planos de Deus, mesmo que a gente não entenda, mesmo que seja difícil, mas que a gente seja obediente como Jesus, porque o nosso Deus sempre está comigo. Ele nunca, nunca, nunca nos desampara. E voltando ao versículo 24, como diz, né? Por isso vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Se não crerdes, morrereis nos vossos pecados. Mas isso significa, meus irmãos, que se nós acreditarmos, se tivermos fé, se crermos em Deus, no seu poder, na sua misericórdia, e que isso, o poder de Deus é maior do que tudo e não há outro como Ele, não há um poder como o do nosso Deus. Se nós crermos verdadeiramente, nós seremos salvos. Não morreremos no pecado, mas iremos alcançar a vida eterna. Amém? Feche um pouco seus olhos, se assim você puder, e peça ao Senhor essa graça. Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Acalma a tempestade do meu coração, as minhas inquietudes, as minhas incertezas, e aumenta a minha fé em Ti. Aumenta a minha fé em Ti, Senhor. Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por Ti, Jesus. Amém. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por essa palavra que vem hoje aumentar a minha fé em Ti. Obrigada, Jesus. Aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. O Senhor vai acalmar essa tempestade no teu coração e vai te dar a paz, a bênção, a graça que você tanto deseja. Amém? Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Mais uma música. Amém, amém. Louvado seja Deus. E meu irmão, minha irmã, quero também convidar você a enviar para nós o seu testemunho. A gente vai colocar aqui para você aqui embaixo no nosso WhatsApp, né, para que você possa enviar para nós o seu testemunho de graça, de fé, aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida. Eu vou ler para vocês um trechinho do testemunho da Rosane, que eu li todinho lá no nosso programa Mulheres, na semana passada, mas eu quero ler aqui para vocês.
porque para que possa te incentivar também a escrever para nós. A graça que Deus te concedeu através de um grupo de oração, de uma pregação, de um programa da comunidade, aqui Oração da Manhã, Texto da Misericórdia, Programa Mulheres, como Deus tocou o seu coração, como Ele te curou, como Ele te libertou, seja testemunho também para outros. Ela vai dizer assim para nós, a Rosane: a noite florescer é uma noite muito especial, que devolve a tantas mulheres a sua autoestima. Vou ler de novo, Ela diz assim: a noite florescer é uma noite muito especial, que devolve a tantas mulheres a sua autoestima e a sua dignidade. A mulher é curada por dentro, em sua alma, e depois floresce, não só por dentro, mas também por fora. Digo isto porque vivi essa experiência. Olha que bonito. Eu sou um resgate da noite florescer. Quando cheguei na comunidade Divina Luz, eu estava ferida e machucada. E foi na noite florescer que vivi uma das maiores experiências com o amor de Deus. Renasci, fui tão amada por Jesus. E desse dia nunca mais deixei de participar. Fui curada das minhas carências afetivas e emocionais. Fui alcançada pelo amor de Deus. Ele me amou e me curou. A noite florescer me ensinou como eu devo rezar pela minha casa e pela minha família, através da palavra de Deus. Me ensinou também como a mulher deve se comportar e se vestir, com quem devo andar, muito importante isso, e como cuidar da minha família, e que devemos ser mulheres de oração e sermos sinceras com Deus. E no final ela vai dizer assim: eu saí restaurada de ontem, que foi na noite florescer que a gente fez aqui, de tanto amor e carinho de Deus e das irmãs. Tragam Maria para dentro de seus lares, ela é nossa maior amiga e intercede a nosso favor. Aqui o testemunho da Rosane para nós. Bendito seja Deus por essas palavras, por esse testemunho, por ela ter vivido tudo isso aqui, né? Na noite florescer, com a comunidade na luz, com as mulheres. E você? O que você tem vivido, experimentado, como Deus tem tocado seu coração? Então, escreve pra gente o seu testemunho também, que a gente vai ter a alegria de ler e compartilhar aqui na oração da manhã, tá bom? Falando em noite florescer, falando das mulheres, hoje à noite nós temos o nosso programa Mulheres, às 8h30 da noite, aqui no nosso canal no YouTube, ao vivo, e a gente espera com vocês para aquele bate-papo, partilha da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Esther, então não perde não, viu? Nós vamos viver esse ano mergulhando na palavra de Deus, meditando sobre as mulheres da Bíblia, e a gente convida você para esse programa hoje à noite, que está imperdível, viu? Nossa equipe está aqui já animada, na expectativa, esperando por você logo mais à noite. Hoje às 15 horas também aqui no nosso canal temos o Texto da Misericórdia, e à noite lá em Cachoeiras de Macapu tem grupo de oração às 19h30. Então a comunidade Divina Luz com essa programação especial para você, levando sempre a palavra de Deus. Amém? Amanhã a gente volta aqui na oração da manhã às 9 horas e esperamos por você. Deus abençoe, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Até amanhã.